Hoje o mundo é experiência. Tá todo mundo vendo 1000 telas ao mesmo tempo. A gente ficou, de alguma maneira, muito condicionado a consumir informação e muitas vezes você quer um respiro no meio dessa informação. Então, tem duas coisas que eu gosto de falar sobre isso, né? Quais são os atributos e as ferramentas que a gente pode usar quando a gente está se conectando com o consumidor que possam criar esses perfis identitários de marca e trazerem um respiro para ele no meio desse dia a dia. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao 15Cast, o videocast de marketing e inovação do valor. Hoje a gente conversa com a Tatiana Ponce, que é vice-presidente de marketing, pesquisa, desenvolvimento e inovação da Natura e Avon. Tati, obrigada por estar aqui com a gente e aceitar nosso convite. Muito obrigada a vocês. A empresa construiu marcas que foram fundamentadas em agendas de sustentabilidade e diversidade. E a gente está vendo agora nos Estados Unidos, por exemplo, empresas deixando de lado agendas ESG, agendas DEI, né, de diversidade, equidade e inclusão, e se alinhando a uma visão mais pragmática, voltada aos resultados financeiros propriamente ditos. Na sua avaliação e experiência, qual que é o impacto de um posicionamento que não tenha essas agendas para as marcas e para os negócios? Bom, eu acho que falando bem, o que é a Natura, né? Para começar, a Natura nasceu de um lugar onde sustentabilidade e regeneração era a nossa essência. Então eu brinco que a Natura foi tão vanguardista que hoje, enquanto o mundo todo tenta, né, por clamor de ajustes de fórmula, de embalagem, e isso tem um impacto super grande na cadeia, a Natura já nasce desta forma, pensando qual seria o menor impacto possível dos seus desenvolvimentos no meio ambiente. Isso seguiu-se os 55 anos em que a gente existe. Então, falando um pouco sobre sustentabilidade, seria como a gente negar a nossa própria essência, ou a gente deixar de existir. A Natura existe e a sua essência, a sua razão de ser é para transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio para todos. Quando eu falo de todos, eu acho que eu já entro no tema de diversidade e equidade. Quando a gente fala sobre equidade, tem um princípio que eu acredito muito, e aí isso é um princípio pessoal, um valor meu pessoal. Não se deve fazer acepção de pessoas. Então, para mim, equidade e diversidade começam neste lugar. Somos todos iguais, né? Não somos tratados, e não fomos, em muitos casos, e ainda hoje, tratados de forma igual. E isso, para mim, para uma corporação, para uma sociedade, só traz ponto negativo. Porque quando você tem diversidade na mesa, você tem criatividade, né? Quantos estudos a gente já leu, quantas matérias a gente vê, e eu mesma provando no meu dia a dia. Pessoas diversas, mentes diversas, atitudes diversas, gostos diversos, comportamentos diversos, eles trazem muito mais resultado num processo de inovação do que pessoas que pensam igual. Porque pessoa que pensa igual vai trazer o mesmo resultado. Então, precisava ter uma pessoa só, não preciso ter mais. Mas como uma empresa se faz de pessoas e a riqueza está nesse trabalho em equipe, ele precisa ser diverso. Então, para nós, isso não faz parte da nossa essência. Então, o que as pessoas estão fazendo, as empresas estão fazendo, eu sou incapaz de julgar. Eu consigo julgar claramente o que a Natura não vai fazer. E o que a Natura não vai fazer é deixar de acreditar e de continuar fomentando práticas, políticas que promovam aquilo que é a nossa essência. É difícil comprovar que a agenda ESG, todo esse trabalho de marca, sustentabilidade, programas de diversidade, geram resultados de negócios? É investimento. Eu costumo comentar que eu sempre ouvi na Natura, nossa, uma empresa ultra sustentável, você tem que, de fato, em inovação, seguir uma cartilha, e essa cartilha é composta por inúmeros indicadores, e você não lança o que você não sabe se faz bem ou mal para o planeta. Falei, nossa, será que isso é possível? Né? Numa empresa que é aberta, que tem todos os seus indicadores e metas
também relacionadas à parte financeira, e sempre falando do impacto socioeconômico ambiental. E eu entrei muito curiosa, né? Depois de tantos anos de experiência e tal, nunca tinha vivido num lugar em que se dizia ser tão presente esses 3 pilares. E é pura verdade. Eu posso levar o que eu quiser para o conselho. A melhor margem do universo. A primeira pergunta é, Tati, qual é o impacto social? Qual é o impacto nas nossas consultoras? Qual é o impacto nos nossos colaboradores? Qual é o impacto na sociedade? Ah, tá bom, tem esse impacto. E no ambiente? Ah, no ambiente pode acontecer de diminuir X pontos no impacto de carbono. Muito obrigada, o projeto é lindo, essa margem de fato ela seria muito bem-vinda, mas não fazemos. Nunca passei por isso, porque já entrei consciente, mas isso mudou muito o meu jeito de inovar, porque eu não inovo só pela perspectiva do consumidor, que é o nosso principal, né, foco de entendimento de demandas, do que ele está precisando, quais são os insights que estão presentes na sociedade, quais são as tendências. Ele continua sendo o centro, mas ele é parte desse processo. Porque com as necessidades dele, eu tenho que dar todos os pulos necessários numa cadeia que ainda precisa estar muito mais desenvolvida, porque não são todas as empresas que estão nesse grau de exigência ou de avanço que a Natura está. E aí você não tem sempre disponível no mercado tudo que você precisa em alta escala para uma empresa de alta escala. Mas a gente fala, sabemos que é difícil, mas nós vamos entregar tudo aquilo que a gente acredita de atributos sem, em hipótese alguma, ter os nossos 3 pilares impactados. Então, eles vão ter que acontecer. Então, os marqueteiros da Natura trabalham fortemente para conseguir cumprir isso e os desejos do consumidor. O consumidor hoje tem mais percepção e faz escolhas mais voltadas para marcas que trabalham sustentabilidade e diversidade, ou se ele está mais preocupado com, enfim, preços ou outras Eu acho decisões? que a gente passa pelos 2 lugares. Existe um desejo consciente já, em parte da população. Ele valoriza, definitivamente, quando você pergunta para ele valoriza, e principalmente a geração Z e os entrantes nas categorias já vêm com esse mindset. Os consumidores atuais, a gente precisa, e é nosso dever do marketing, junto com as demais áreas da companhia, fazer essa conscientização e quase uma alfabetização. As pessoas precisam entender e ter um gatilho emocional para saber o porquê que aquilo ela talvez pague um pouquinho a mais. Como eu te falei, a cadeia não está disponível. Às vezes eu sou capaz de pagar hoje um PET reciclado mais caro do que um PET cristal, porque onde está o grande consumo? Aqui. Então não é tão bacana para os produtores fazerem algo que é menor. Eu bagunço a cadeia logística dele. Então a gente precisa tomar este lugar. Se você tem uma opção sustentável, mova para ela. Ah, mas não é tão bonito, não está tão transparente. Então, invente outras formas de vender os atributos do teu produto. E qual que é a principal aposta de mídia da Natura e da Avon? Bom, são 2 marcas diferentes, têm estratégias diferentes. Exato. Mas quais são as principais apostas de mídia para esse ano? Tem algum canal diferente? Qual que vai ser a pegada? Bom, eu acho que a notícia bacana, né, que a Avon começa a se erguer com força total. Então, esse é um ano que muitas surpresas virão em Avon. A começar toda uma revisão do plano de mídia e a entrada de novo como jogador forte nesse mercado. Então, a gente vem com um plano de mídia forte, a gente estava mais distante da mídia até o ano passado e a gente entra, de fato, para jogar. A estratégia parte muito do público-alvo que a gente tem em mente para a Avon, justamente para que a gente tenha as 2 marcas andando, né, para somar em paralelo. A gente vai contar com grandes nomes também, isso é muito legal, porque a geração e o target-alvo de Avon, ele se inspira muito neste lugar, né, de credibilidade, de validação, de dica, de aprender como usar. Nós temos em Avon uma grande força de maquiagem, né? Então, tudo que é tutorial, tudo que eu tenho contato com o público é muito importante, assim como facial, renil ou mesmo perfumaria. E Natura, a gente está ampliando bastante nossos territórios, não só de mídia offline, mas também de on. A gente tem estudado where else, aonde mais as pessoas estão.
Porque tem um movimento, né, silencioso em que a gente acha que está tudo num lugar só. Porque tem tanto awareness, aquelas plataformas, só que a gente começou a olhar e perceber que tem bons percentuais em crescimento de lugares não tão explorados. Então, a gente vai entrar neste lugar bastante e a gente também fortalece muito. A gente vem num processo de fortalecimento de awareness e foco em conteúdo de construção de relacionamento e de proximidade com esse consumidor, que é muito bacana. Já visto as coisas que a gente tem feito, como o Sound Logo, trazendo essa experiência que é natura, sensorial, de bem-estar bem em todos os pontos de contato com a marca. Essa história de som aliado à marca é bem interessante. Eu tenho visto algumas campanhas e ações de marketing, de cocriação de músicas, mas atreladas à marca. E não é mais o jingle, é uma identidade de marca com som. Essa é uma tendência que vai ganhar força esse ano? Eu acredito que sim. A gente fez isso ano passado intuitivamente. Confesso para você que não foi seguindo tendência nenhuma. Foi um simples fato de que a gente olhou e falou, como é que eu posso, como a gente tem muitas submarcas, criar um ambiente, um ecossistema de natura em que as pessoas reconheçam as nossas submarcas, que são muito importantes, assim como a marca guarda-chuva, né? Porque elas meio que uma se conecta com a outra. E como é que eu falando de todo dia, ou falando de ecos, ou falando de cronos, as pessoas entendem, de alguma maneira, esse fio condutor de bem-estar bem. E a gente começou a entender como é que a gente poderia expandir essa experiência. Hoje o mundo é experiência. Está todo mundo vendo 1000 telas ao mesmo tempo. A gente ficou, de alguma maneira, muito condicionado a consumir informação e muitas vezes você quer um respiro no meio dessa informação. Então, tem duas coisas que eu gosto de falar sobre isso, né? Quais são os atributos e as ferramentas que a gente pode usar quando a gente está se conectando com o consumidor que possam criar esses perfis identitários de marca e trazerem um respiro para ele no meio desse dia a dia. Então, o Sound Logo é um deles, onde a gente tentou entender qual seria o som do bem-estar bem, o som da natureza. Ele pode ser muitos, mas a gente partiu do Sound Logo e foi estudar, né? E captar, descobrimos uma tecnologia que a gente conseguia captar os sons da natureza, e a gente fez isso captando os sons das florestas para construir o nosso Sound Logo. E aí você dá uma chamada de atenção. Muitas vezes você não está nem assistindo. Você está ouvindo, mas você fala, opa, natura, quero olhar, né? E a outra coisa é você poder, através das músicas, criar esse envolvimento dos 5 sentidos que essa marca desperta. Então, como é que você tira da experiência pessoal quando você está com o produto, mas você leva para o mundo virtual mais experiência dessa sensorialidade que faz parte 100% da identidade da marca. Tati Ponce, muito obrigada por participar aqui do 15Cast. Foi um prazer. Obrigada a você que também está nos acompanhando. Você pode conferir todos os episódios do 15Cast da primeira temporada, dessa segunda temporada, nas principais plataformas de áudio e vídeo do país, no site e nas redes sociais do Valor. O 15Cast é uma produção do Valor Econômico, a coordenação de vídeos é de Tatiana Chinor, captação de imagem Gabriela Santos Silva, edição Carlo Chiapelli, produção, roteiro e entrevista Daniela Brown. Um abraço e até o próximo. Obrigada. Obrigada a você.